Queria aproveitar para falar com vocês também sobre Eduardo Bolsonaro. A gente acabou não falando ainda especificamente sobre ele, mas queria falar especificamente das movimentações dele para a tentativa de manter o mandato por aqui. O líder do PT na Câmara, deputado Lindenberg Faria, pediu para o Supremo Tribunal Federal proibir a nomeação de Eduardo Bolsonaro para cargos comissionados em governos estaduais ou municipais, uma vez que a gente viu que essa é uma das estratégias que está sendo colocada. A colunista Mônica Bergamo revelou que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pretende nomear Eduardo para uma secretaria especial do governo estadual nos Estados Unidos. O filho de Bolsonaro tirou uma licença, a gente lembra, de 120 dias, quando se mudou para os Estados Unidos. Esse período acabou e aí na segunda-feira ele voltou a ter o mandato automaticamente, mas corre o risco de ser cassado por falta. Se Eduardo for nomeado para uma secretaria, ele poderia se licenciar novamente. A gente chegou a discutir isso por aqui com o professor Maierovitch ontem, mas queria primeiro uma análise geral também de como isso até repercute para a gente, né, Ronilson, para a população como um todo. Manobras, no caso, para seguir com um mandato que é um representante do povo ali, de certa forma, no Congresso, né? Não temos dúvidas de que o Eduardo também internamente, essa não é uma ideia que cai do nada, também internamente pensa possibilidades de cuidar da sua manutenção nos Estados Unidos. A grande verdade é que nós estamos no meio de uma crise diplomática importante, talvez a mais séria entre Brasil e Estados Unidos, mas como toda crise diplomática e como toda crise da vida, ela vai passar. As alternativas, as possibilidades, o que vai ser, o quanto que a gente vai sofrer, pagar ou não vai, se Trump vai recuar, se vai avançar. O fato é que em alguma hora ela vai passar. E Eduardo Bolsonaro está tentando surfar o máximo possível nessa crise. Ele depende dessa crise, ele depende do agravamento dessa crise, inclusive para poder vender o peixe dele como alguém que tem alguma incidência, alguma intervenção, alguma interlocução importante nos Estados Unidos. Então, não tenho dúvidas de que essa é uma ideia que ela não cai do nada, né? Entre muitos projetos, planos, possibilidades de sua manutenção nos Estados Unidos, uma delas é que ele esteja vinculado a partir de uma representação, de uma secretaria, de uma área especial, seja do governo federal, que obviamente não vai acontecer, ou de algum governo, para que ele tenha legitimidade de continuar licenciado e trabalhando nesse sentido. Mas que, na verdade, é uma grande trama, é um grande projeto, porque ele está correndo por duas frentes. Ele depende do aprofundamento dessa crise, mas ele também depende de ter uma espécie ali de plano B, porque a sua volta não será tranquila, a sua volta não será fácil. Ele corre um risco muito sério de perder o seu mandato. Ele praticamente abandonou o país. Eu tenho certeza que a grande maioria dos seus eleitores não compra a ideia de que ele está nos Estados Unidos sofrendo, exilado, fazendo defesa de direitos humanos. Ele foi porque quis, ele foi um péssimo parlamentar, com poucos projetos, com pouca produtividade, sempre teve um interesse, um vislumbramento com os Estados Unidos como um lugar onde ele gostaria de trabalhar e de operar. Então, o retorno dele também, ele já teve uma redução de votos significativas da eleição de 2018 para a eleição de 2022. Então, uma volta não será tranquila, a sua condição não será tranquila. Então, ele depende do aprofundamento dessa crise para vender o seu passe como alguém relevante. Inclusive, nós estamos aqui falando dele constantemente, porque, de alguma maneira, ele está implicado nessa crise. E ele depende de ter um projeto, um plano B, para que salve o seu mandato, para que ele consiga sustentar e gerir a sua manutenção nos Estados Unidos. E, evidentemente, é absurdo que isso aconteça, que isso passe, seja considerado uma possibilidade de um governo de pensar nisso como uma saída, como uma alternativa, desconsiderando completamente o que a população tem a dizer sobre isso. Certeza. E nesse pedido do deputado Lindenberg, ele inclusive, Josias, cita uma jurisprudência do STF que suspendeu aquela nomeação de Lula para a Casa Civil do governo Dilma em 2016, interpretação ali da época de que isso era uma tentativa de nomear Lula para evitar a prisão, no caso sendo aplicado aqui agora essa discussão com Eduardo Bolsonaro. Essa tentativa de salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro é algo muito esdrúxulo, né? E há uma maquinação
deflagrada na Câmara com esse propósito, de salvar o mandato de deputado federal do Eduardo Bolsonaro. E nessa maquinação, o escárnio vai adquirindo uma persuasiva, uma admirável naturalidade. O filho do Bolsonaro, ele age como se os votos que recebeu do eleitorado de São Paulo não valessem nada. E ele finge não notar que o nada, no seu caso, começa a ultrapassar tudo. Então, o excesso de disfarçatez levou até o presidente da Câmara, que tem uma certa simpatia pelo bolsonarismo, o Hugo Mota, a retardar a análise de uma proposta muito esdrúxula, inadmissível mesmo, que alteraria o regimento da Câmara para permitir que o Eduardo Bolsonaro exercesse o seu mandato desde Washington, desde o Texas, desde da Flórida, desde onde ele decidisse permanecer nos Estados Unidos. O que é realmente inadmissível, porque levando-se essa possibilidade às fronteiras do paroxismo, daqui a pouco a Carla Zambelli, fugindo da Polícia Federal, poderia também exercer o mandato do seu refúgio na Itália. Qualquer um podia mudar para a Groenlândia e ser parlamentar a partir da Groenlândia. Isso não faz o menor nexo, né? Aí, diante da resistência do Hugo Mota, passaram a considerar outras aberrações. Entre elas, a perspectiva ou a ideia de nomear o Eduardo Bolsonaro secretário de Estado de algum governo de viés bolsonarista. Imaginou-se que ele poderia ser secretário de Estado do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, porque ele foi eleito por São Paulo, então ficaria, na visão do Eduardo Bolsonaro, menos tóxico, porque não está lá defendendo os interesses do governo de São Paulo nos Estados Unidos. Como sabemos que os interesses que ele defende lá não são os de São Paulo, mas o do papai, ele tenta obter a impunidade do Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas tomou distância dessa articulação. Seria aí o governador que foi até a beira do abismo, se aceitasse uma fórmula como essa, ele pularia no buraco, né? De uma vez por todas. Aí foi-se para o Rio de Janeiro, porque imaginou-se que o governador Cláudio Castro, que pretende virar senador na próxima legislatura, como ele depende ali do bolsonarismo, ele aceitaria essa fórmula. O governador consultou ministros do Supremo, que recomendaram a ele tomar distância, porque não é negligenciável a hipótese de que o Supremo venha, no futuro, a anular uma manobra como essa. O governador, então, também levou ao freezer a ideia de nomear o Eduardo Bolsonaro secretário de Estado, até porque ele teria que vir ao Brasil para assinar o ato. E se ele desce no aeroporto do Rio de Janeiro para assinar o ato de nomeação como secretário, ele corre o risco de ser preso. E agora eles estão se concentrando em Santa Catarina. Imagina-se que o governador Jorginho Melo, que governa um estado que tem um eleitorado amplamente majoritário partidário do Bolsonaro, o Bolsonaro tem muito voto em Santa Catarina, imaginou-se que ele pode ir lá abrigar o Eduardo Bolsonaro. Então está nesse pé a articulação para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. E como disse Natália, essas maquinações todas, elas ganharam uma doce naturalidade. O escárnio virou algo persuasivo. O bolsonarismo trata isso como algo natural. Não é natural, as pessoas percebem que não é natural, o Supremo está colocando o pé na porta, a possibilidade de anulação de qualquer ato nessa direção é grande, não é negligenciável essa hipótese. Então, se o Brasil quiser ser um país sério, não pode aceitar nenhum tipo de formulação que leve ao resgate, à manutenção do mandato de um deputado que optou por conspirar contra os interesses nacionais nos Estados Unidos. Então, a aberração é vista com naturalidade, mas ainda há pessoas dispostas a resistir a isso. Espera-se que a resistência prevaleça.
E para além da questão do mandato em si também, né, Josias e Rony, eu só aí deixo para quem preferir responder. Vejo muito aqui nos comentários e nas redes sociais como um todo, não só criticando, mas quando vão se pontuar questões envolvendo o pai de Eduardo, Jair Bolsonaro, nessa investigação, as medidas contra ele, perguntando por que as medidas não são mais fortemente contra o Eduardo em si, que a gente vê dando uma série de entrevistas. Essa semana a gente chegou a ver bloqueio de contas, é uma questão financeira ali também em torno do Eduardo, mas em que pé que a gente está com o Eduardo nessa investigação toda da atuação nos Estados Unidos? Há um inquérito aberto, né, Natália? Não se pode dizer que nada foi feito, algo foi feito. Há um inquérito aberto, por provocação da Procuradoria da República, abriu-se um inquérito para apurar essa conspiração que o Eduardo Bolsonaro realiza nos Estados Unidos. Nesse inquérito, foi no âmbito desse inquérito que o Alexandre de Moraes, depois avalizado pela primeira turma, ou pela maioria da primeira turma do Supremo, adotou as medidas cautelares contra o Jair Bolsonaro, contra o pai do deputado. Tornozeleira eletrônica, proibição de sair de casa à noite, nos finais de semana, uma série de medidas cautelares que cercaram o Bolsonaro, porque ficou evidente que a tramóia conduzida pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos poderia levar, inclusive, a um asilo, a concessão pelo Donald Trump de um asilo político ao Bolsonaro. Daí as providências adotadas cautelarmente pelo Supremo. Esse inquérito, não há hipótese de ele não resultar em algum tipo de sanção, algum tipo de punição para o próprio Eduardo Bolsonaro, ao final das investigações. Então, no âmbito judicial, criminal, as providências estão encaminhadas, mas é muito vergonhosa a forma como a Câmara dos Deputados trata essa questão, porque desde domingo passado, quando venceu a licença não remunerada do Eduardo Bolsonaro, ele passou a ser um conspirador remunerado pela pátria para traí-la nos Estados Unidos. Então ele é hoje um conspirador, um traidor remunerado. Não se pode prolongar essa situação. Se for caçar o Eduardo Bolsonaro por faltas, a Câmara terá que reagir em novembro apenas. Mas, no caso do Chiquinho Brazão, mesmo depois que ele já tinha excedido o número regulamentar de faltas, foram empurrando com a barriga e foram caçá-lo por faltas muito depois do atingimento da meta de faltas. No caso do Eduardo Bolsonaro, como todo mundo sabe o que ele está fazendo nos Estados Unidos, a providência deveria ser adotada imediatamente. A Câmara deveria ter, os parlamentares deveriam ter vergonha na cara, deveriam ter dificuldade de se olhar no espelho. E se tivessem essa vergonha na cara, tomariam providências imediatamente. Logo depois de terminado o recesso, em agosto, encaminhariam a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. Mas isso não vai acontecer. Daí essa inquietação que leva a nossa audiência a perguntar: por que não se faz nada em relação ao Eduardo Bolsonaro? Na esfera judicial, começou-se a fazer alguma coisa. Na esfera política, a reação está muito aquém do que seria desejável à luz do que está se fazendo lá nos Estados Unidos o Eduardo Bolsonaro.